Presidente, Não pediu ainda, Senador Pimentel. nesse... Porque trata de votação nominal, esse requerimento tem esse objetivo. Votar nominal todos os itens, por isso o governo vota não e pede a sua base para votar não ao requerimento. Senhor presidente, o PT recomenda o voto não nesse requerimento. Senhor presidente, Senador Garibaldi. recebi uma delegação do líder Eunício, o PMDB vota não. PMDB vota não. PSDB vota sim, senhor presidente, com o senador Caiado. Sim. Votação em globo dos 4 requerimentos de votação nominal dos requerimentos do senador Ronaldo Caiado. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Está nítido, senhor presidente, da nítida posição favorável, senhor presidente. Ninguém levantou a mão, presidente. Por quê? Rejeitado. Rejeitado. Requerimento não se foi. Então, rejeitado. Nós passamos... Rejeitado. Tá a mão, presidente. Ninguém levantou a mão. Não, os líderes levantaram. Aí... O líder do PT, do PMDB, do PP... Nós estamos votando um requerimento para votação nominal das emendas do senador Ronaldo Caiado. É uma preliminar. Passamos agora a votação em globo dos requerimentos dos senadores Ronaldo Caiado, Cássio Cunha Lima, Álvaro Dias e Ataídes de Oliveira, para a votação do projeto, artigo por artigo. PT vota não. Das emendas uma a uma e votação em separado das emendas número 2, 5 a 8, 11, 12 e 26. Senhor presidente, o governo recomenda o voto não. O governo recomenda o voto não. O PMDB, senhor presidente, vota não. O PMDB vota não. O PT vota não. O PDT vota não, senhor presidente. O PDT vota não. O PR vota não, senhor presidente. PR vota não. PDT como vota? Não, senhor presidente. Vota não, senhor presidente. PCdoB vota não, presidente. PCdoB vota não. As senadoras e senadores que aprovam... Senhor presidente, vai encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, requerimento de minha autoria. Com a palavra, Vossa Excelência. Por várias vezes foi à tribuna dizendo que havia um acordo com a presidente da República e, como tal, o nobre relator havia montado o seu projeto semelhante com o da Câmara dos Deputados, mas destacando e separando nos artigos e nos parágrafos aqueles pontos que a presidente, entre aspas, vai vetar. Ora, o que nós estamos oferecendo à base do governo é exatamente a votação nominal, artigo por artigo, para que aqueles que exatamente autorizam, credenciam a lavagem de dinheiro, ou seja, anistiam a lavagem de dinheiro, fruto da corrupção, do tráfico de drogas, que possamos excluí-lo agora. Essa é a função do Senado Federal. Não é deixar para o presidente da República amanhã se vai vetar ou não. Quer dizer, o veto da presidente da República seria exatamente um puxão de orelha no Senado Federal, dizendo, olha, vocês não cumpriram aí a sua função de poder resguardar num projeto de repatriação a origem de um dinheiro que é fruto exatamente da corrupção. Como, senhor presidente, diante de todas essas denúncias de um desvio que só na Petrobras chega em torno de 42 bilhões de reais, só na Petrobras, nós vamos agora autorizar com que esse dinheiro amanhã seja legalizado e que as pessoas, além de ter sido roubadas, a maior empresa estatal do país destruída, e esse dinheiro será legalizado na forma de um pagamento de 30% desse Caixa 2. O que é mais grave e real é que agora há pouco todos nós brasileiros assistimos aí o grande escândalo da FIFA. O escândalo da FIFA são 200 milhões de dólares.
O escândalo da FIFA são 2 baruscos. A Petrobras são 42 bilhões de reais, sem falar no BNDES, nos fundos de pensão e outras penduricalhos mais que o governo utilizou para fazer a campanha em 2014. Como tal, senhor presidente, não votar esse projeto, artigo por artigo, é exatamente o Senado, ou acredito que não será, porque vou pedir para que tenhamos a oportunidade do voto sim, ou seja, votando nominalmente cada artigo, para que o Senado não seja conivente com todos esses pontos que anistiam, absolvem todos esses praticantes da lavagem de dinheiro no país, o que ampliou enormemente nesses últimos 12 anos. Como tal, a votação do Democratas é sim, senhor presidente, e peço aos demais que, por favor, nos dê a oportunidade de votarmos artigo por artigo e cada um se posicionar para que possamos excluir a parte que legaliza a lavagem de dinheiro. Caso seja aprovado, o único país do mundo que vai fazer uma legislação capaz de perdoar, anistiar o dinheiro fruto da corrupção, do tráfico de drogas, tráfico de armas, enfim, prostituição, tudo isso, jogo do bicho, tudo isso será incluído nesse projeto de lei, que é, sem dúvida, um marco e uma desonra para o Senado Federal. Votação em globo. PSDB vota sim. O PSDB encaminha assim. Votação em globo dos requerimentos. Senhor presidente, o PMB vota não. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado. Votação do projeto, sem prejuízo das emendas e dos destaques. Sem prejuízo das emendas, melhor dizendo. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação em globo das emendas de redação apresentadas pelo relator em plenário. As senadoras e senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, ficam prejudicadas as emendas número 27 e 28. Votação em globo das emendas número 1 a 26, de parecer contrário. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitadas. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final. E passamos à votação. Em votação, a redação final. Os senadores e as senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final contra os votos. Senador Ronaldo Caiado, Ricardo Ferraz, Simone Tebet, Ataíde Medeiros, Amorim, José Agripino, Dário Berger, Álvaro Dias, Ricardo Franco, Davi Alcolumbre e Regufe. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Senhor presidente, verificação. Vossa Excelência acaba de dar o parecer do resultado, eu recorro à mesa, verificação de votação. Não, é que nós votamos a redação final já. Sim, senhor presidente, mas Vossa Excelência estava votando exatamente o mérito da matéria. O mérito da matéria. Nós anunciamos. O mérito da matéria, presidente. Vossa Excelência estava nominando exatamente o mérito da matéria, quais que votaram contrário. Vossa Excelência, ao dar o resultado. Senhor presidente, já passou, já tinha sido votado. O mérito. Faltou atenção, senhor presidente. A matéria é vencida, senhor presidente. Faltou atenção da oposição. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de...
E deixar registrado meu voto contrário à lei da repatriação. Senhor presidente. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Eu penso que houve um equívoco no plenário. Eu não estou ocupando a mesa, mas vários senadores, assim como eu, gostariam de se posicionar contrariamente a esse projeto. E para mim é muito simples isso aí. Eu não vou votar um texto em que está se legalizando, pelo menos o texto atual. Se a presidente vai vetar ou não é outra história. Mas, nesse momento, o texto que está sendo aprovado legaliza um monte de ilegalidade, anistia, coisas que eu tenho certeza que nenhum de nós aqui gostaria que acontecesse a esse país. O meu voto é não, senhor presidente. Senador Ricardo Ferraz. Senhor presidente, eu quero recorrer da decisão da mesa, senhor presidente. Vossa Excelência leu exatamente as emendas que foram apresentadas, os destaques das emendas que foram apresentadas. Houve a rejeição das emendas. Aí Vossa Excelência obrigatoriamente tem que colocar o mérito em apreciação. Ao colocar o mérito em apreciação, cabe a quem vai votar contrário aguardar o resultado do presidente. Mas Vossa Excelência declarou o resultado, nominando os senadores que haviam votado não. Eu pedi verificação de votação, presidente. Não teve nenhuma falha. Modéstia à parte, eu conheço um pouco o regimento. Agora, se Vossa Excelência não colocou o mérito e já foi para a redação final, eu vou antecipar a distribuição de todas as notas taquigráficas, votação por votação. Já pedi para que... Redação final não se vota, presidente. Se vota inicialmente se vota exatamente o mérito. Essa foi a quarta votação anunciada, a redação final. Sim, mas a votação... Eu chamei votação a votação. Senhor presidente. Senhor presidente. Mérito, emendas de redação. Senhor presidente, quero registrar também meu voto contrário, conforme falei no meu discurso aqui anteriormente. Mas nós já registramos, inclusive, quem tinha se posicionado contrariamente. Presidente, quero registrar meu voto contrário, Romário PSB. Senhor presidente, apenas para deixar registrado o meu voto contrário a esta proposta, senhor presidente. O senador Ricardo Ferraz votou conscientemente contrário a esse projeto. Senhor presidente, senadora Anastasia também registra um voto contrário, por gentileza. Muito obrigado. Ata registrará a manifestação de Vossa Excelência, senador Anastasia. Presidente Renan. Presidente. Senhor presidente. Presidente. Romário PSB, quero registrar meu voto contrário. Ou seja, eu tenho essa prerrogativa, senhor presidente. Em qualquer momento, ela pode ser requerida à mesa. Tem uma hora da última. Presidente Renan. Tem, exatamente, ó. Presidente Renan. Presidente Renan. Presidente Renan. Presidente, bota pra votar então, aí. Presidente Renan, vota aí. Vossa Excelência pode pedir a verificação na redação final, não há problema nenhum. Seria adequado, presidente Senhor Renan. presidente, matéria vencida, para contribuir com o sentimento do plenário. Você não pode fazer a verificação agora na redação final, os posicionamentos ficarão claros e não haverá nenhum comprometimento ao resultado final. Presidente Renan. Senhor presidente, Presidente Renan, pedir a Vossa Excelência que registrasse meu voto contrário, por favor. A ata registrará a manifestação de voto. Senhor presidente, o meu voto... Eu já citei, eu estou mandando entregar aí a cópia do chamamento das 4 votações. Matéria concluída, senhor presidente. Vamos para o item 3. Vou mandar distribuir, inclusive, de quem votou contra. Eu li todos os nomes. Eu anunciei, melhor dizendo, todos os nomes. Presidente, matéria vencida, presidente. Vamos para o item 3. O líder Ronaldo Caiado pediu verificação da redação final e tem cabimento, uma vez que a redação final... Nós podemos definir a verificação na redação final, se entenderem que é o caso. Só que a matéria já foi aprovada. Então nós vamos votar a redação final. Exato. Senhor presidente. Senhor presidente. Presidente, bota para Senhor presidente. para registrar quem quer contra. Já foi publicado o resultado, senhor presidente. Senhor presidente. Matéria vencida, senhor presidente. Em votação. Vamos... Ok.
Na redação final, senhor presidente. O PSDB vota... Presidente, os democratas entram em obstrução, presidente. Senhor presidente, o governo vota sim na redação final. O governo vota sim. Os democratas entram em obstrução, presidente. Democratas em obstrução. PCdoB vota sim na redação final, presidente. PMDB vota sim. O PR vota sim, presidente. O PDT vota sim, senhor presidente. O PR vota sim. O PP vota sim, presidente. O PP vota sim. O PTB encaminha o voto não, senhor presidente. O PTB encaminha o voto não. O PMDB já encaminhou o voto sim, senhor presidente. PMB vota sim, senhor presidente. PMDB vota sim. Presidente Renan, o PSD vota sim. Sim. PSC não, senhor presidente. Senhor presidente, o PSDB... PS não. Senhor presidente. Senhor presidente. PT vota sim na redação final. Presidente. Senador Cássio Cunha. Presidente. Após a reunião da bancada do PSDB, como não houve consenso na matéria, estou liberando a bancada do PSDB. A minha posição contrária já foi manifestada na tribuna, na minha ação individual como senador, mas como líder, em respeito à manifestação de membros da nossa bancada, o PSDB libera a sua bancada, senhor presidente. PSDB libera a sua bancada. PSB, senhor presidente. Senhor presidente, PSB. PSB, como PSB vota? libera a sua bancada. Libera a sua bancada. Senador Lindbergh. Senhor presidente, só para entender, porque o mérito foi aprovado. Depois dessa gritaria da oposição, a gente está votando a redação final? Nós estamos votando a redação final, mas a matéria... mérito aprovado. A matéria já foi aprovada. É só a redação final. Né? A matéria já foi aprovada. Mas há regimentalmente um direito de pedir verificação. Está com medo de deixar a impressão digital? Os democratas votam não, presidente. Democratas votam não. Lindbergh, só pode ser. Pinheiro, tá vendo aí a confusão que você arrumou? Se todos já votaram... Todo metido de esquerda, disso aqui, uma bosta dessa, o covarde não tem medo. Do seu lado, meu presidente. Qualidade aqui na história. Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Eu digo isso.
falou, eu perguntei até isso. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Tá bom, vamos ganhar essa. Pelo menos o Brasil ganha uma. Sim, 41, não 27, nenhuma abstenção. Está aprovada a redação final. A matéria vai à sanção.